Perfeito. A Maria está pedindo para entrar. Cadê a Maria? Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Tudo Deus. bem, graças a Deus. Então tá bom. Então, a gente vai começar. Vamos fazer a leitura do capítulo 36 e depois a gente faz os comentários? Glória a Deus. Então, vamos lá. Números, capítulo 36, versículo 1 em diante. Chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar essa terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Um pouco de tempo mais atrás, houve essa discussão, né? Porque as filhas chegaram até ele e falaram: o nosso pai morreu sem deixar herdeiros do sexo masculino, né? E nós não queremos que a herança do nosso pai se perca. Então, Moisés realmente falou que quando o homem morresse sem deixar filhos herdeiros, as filhas seriam herdeiras, né? E aí, nesse momento aqui, ele está lembrando de tudo aquilo que aconteceu, lembrando que esses últimos capítulos de Números é uma rememoração de tudo aquilo que eles viveram no deserto, do que eles passaram por ali. Então, ele vem trazer também essa discussão que surgiu ali, essa dúvida, como é que ficaria? Porque as moças não estavam achando justo que o pai delas ficasse sem herança, né, entre os seus irmãos. Então, aí disseram: o Senhor mandou dar essa terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor, por Deus, né, que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída. Então haveria uma lei para que essas moças se casassem somente com pessoas da própria tribo, né? Elas não poderiam se casar com pessoas de outra tribo. Se elas eram aqui da tribo de Manassés, elas teriam que encontrar um escolhido ali para ser seu marido, que fosse da mesma tribo. E a tribo era grande, gente, não era que ele ia casar entre irmãos, não é que ia casar entre primos, porque naquela época ali, a tribo já tinha muita gente, né? Então, tinha mais de 135 mil, vamos dizer assim, né? Então, não estou dizendo aqui que exatamente tivesse, mas as tribos tinham, acho que a tribo que tinha menos pessoas tinha 70 mil. Então, dá para escolher um pretendente aí dentre, né, esses homens, né? Porque quando fala aí 70 mil, são 70 mil homens, não conta as mulheres e as crianças. Então, tinha aí um tanto de outros possíveis pretendentes que elas podiam escolher dentro da própria tribo, para que a herança delas não passasse para outra tribo de Israel. Então, essa era a discussão aqui. Casando-se ela com os filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à tribo da qual elas se forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Então, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então, havia aí essa preocupação para que não diminuísse a terra, né, que foi dada àquela tribo. São cuidados que se deveria tomar para que isso não acontecesse. Porque o herdeiro teria que ficar com a terra. Depois, quando o herdeiro morresse, viesse o ano do jubileu, né, aí aquela terra pertenceria, então, finalmente, a outra tribo. E isso não seria justo. Então, Moisés deu ordens aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem,
Então, foi reconhecido isso, né? Essa é uma questão, uma boa questão que foi levantada. Vamos discutir ela aqui. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos. Então, aí pode escolher à vontade. Contanto que se casem na família da tribo de seu pai, né? Então, se é da tribo de José, da tribo de José. De Manassés ou Efraim, né? Se é da tribo de Judá. Então, que elas permaneçam na mesma tribo do seu pai. Façam um casamento com homens que sejam dessa mesma tribo. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais. Versículo 8. E qualquer filha que herdar alguma herança da tribo dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam, cada um, a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão, cada um, à sua herança. Gente, ele está falando aqui no caso de que o homem não tivesse filhos e que as filhas fossem herdeiras. Mas se o homem tivesse filhos, a filha ficaria livre para se casar com quem ela quisesse de qualquer tribo de Israel, né? Então, ela estava livre para se casar com quem ela quisesse das outras tribos. Somente ficariam presas, assim, tendo esse compromisso de se casar com alguém da sua própria tribo, se elas fossem as herdeiras, né? Como o Senhor ordenara a Moisés, assim... Porque no caso, as que, como que fala? As mulheres não tinham herança, né? Só aquelas que não tinham. Então, elas não levariam herança com elas. Hoje, a gente tem uma situação bem interessante no mundo. Por exemplo, e reflete bem isso, as filhas têm o sobrenome do pai, até o momento em que casam. Quando elas casam, elas podem conservar o nome do pai e colocar sobre elas o sobrenome do marido, né? Hoje os costumes estão um pouco mudados, mas era assim que funcionava. Então, eu me chamava Ângela Maria da Silveira, casei com meu marido, passei a me chamar Ângela Maria da Silveira Borsoni, né? Os meus filhos, que são filhos do meu marido, levam o sobrenome do meu marido. Se eu quisesse colocar o nome dos meus filhos, Lucas Silveira Borsoni, eu poderia, né? E Mateus Silveira Borsoni. Só que quando eles vão colocar o nome dos filhos deles, o Silveira já vai se perder. Ele não vai colocar Silveira, ele só vai colocar o sobrenome dele, do pai, né? Então, só o último. E porque aí, se a mulher quiser colocar o sobrenome dela também, a Letícia, por exemplo, Almeida, até pode, mas na geração seguinte aquilo vai se perder. O que não vai se perder é o sobrenome do pai, o sobrenome do marido. Porque ele, como assim, vamos dizer, na nossa sociedade, os homens são encarregados de levar o sobrenome da família à frente, avante, né? Então é uma coisa bem interessante isso, né? Tá vendo como as filhas perdem, né, o sobrenome? Aí... Agora eu estou entendendo também. Quando eu me casei e tive filhas, né, eu coloquei meu sobrenome junto. Teve a maior guerra. Porque, mas também depois, por exemplo, as suas filhas casaram-se, né? Elas têm o sobrenome seu e do pai, né? Do marido. Aí elas vão se casar com os maridos delas. E se elas quiserem colocar o sobrenome delas também nos filhos e o do marido, o seu sobrenome já se perdeu. O que elas carregaram foi o último, o nome do pai. Então, elas colocariam o nome da criança, o sobrenome do pai dela, que é o último dela, e o sobrenome do marido. Né? Porque a gente não faz como os reis do passado, que tinha 20, 30 nomes. Né? A gente costuma ter, no máximo, 4, 5, né? Mas os sobrenomes dos homens se mantêm, o sobrenome das mulheres acabam se perdendo. Né? Por exemplo, se você colocou os seus,
o seu sobrenome, manteve o seu sobrenome e acrescentou o sobrenome do seu marido, né? Quando você colocou o nome nas filhas, você pode até ter colocado o seu, mas quando elas foram colocar o nome nos filhos delas, os nomes acabariam. Lucas Silveira Borsoni. Fale, Mari. Entre os homens, eles podiam casar, por exemplo, um homem da tribo de Benjamim, casar lá com uma mulher da tribo de Judá. Poderia. Ah, tá. Então, Poderia. obviamente, E só não essa poderia criança... se casar com peraí. uma mulher de outra tribo se essa mulher fosse a herdeira, né? E aí ela teria que casar com alguém da mesma tribo que ela. Essa restrição é só para a mulher, não é para o homem. Tá. Então, obviamente, se o homem é de Benjamim, casa com uma mulher de Judá, essa criança vai ser da tribo de Benjamim? Com certeza. É sempre do homem que prevalece. Como os sobrenomes que nós temos hoje. Tá. Né? Sim. Porque a gente pode até conservar por algum tempo. Ah, eu sou filha, né, do Manuel Silveira. Né? Mas o meu neto não vai trazer o Silveira. Mesmo que eu quisesse, né, os meus filhos iriam perder. Por quê? Porque se toda mulher trazer o sobrenome da família dela, olha só, a minha mãe traria o sobrenome dela, eu traria o meu sobrenome, a minha nora traria o sobrenome dela. E aí, aonde que a gente vai parar? Né? Não tem como. Os meus têm o meu sobrenome do pai. Os seus netos? Menos o Dudu. O Dudu não tem o meu sobrenome, mas os da Laís têm. O seu sobrenome ou o sobrenome do pai delas? Tem o meu sobrenome e depois o sobrenome do pai deles. Não. Então, vamos ver assim. Qual que é o seu nome? Vamos conversar sobre isso. Marlene Rodrigues Chagas da Silva. Tá. Aí, qual é o nome da sua filha, Laís? Laís... Ixi, agora você me apertou, mas pelo menos o Chagas tem. Laís Chagas da Silva Cândido. Cândido é o quê? Do Rafael. Do Rafael. E Silva é o pai dela. Chagas, o Silva é do pai, e o Chagas é meu. Tá, então você colocou ela Chagas, o seu, Silva, que é o pai. E aí ela acrescentou o nome do marido. Isso. Aí, quando ela colocou o nome no filho dela, por exemplo, no Mateus, como chama o Mateus? Mateus Chagas da Silva Cândido. E O Chagas é meu, o Silva é do meu marido e o Cândido é do marido dela. Tá certo. Aí, quando o Mateus crescer e ele casar, né, o filho dele, como que o filho dele vai se chamar? Então, aí vamos supor que o filho dele se chame Lucas. O filho do Mateus vai se chamar Lucas. Aí ele vai se chamar Lucas da Silva. É. Lucas, ele pode chamar Lucas Chagas da Silva Cândido, como também da Silva Cândido. Não. Mas aí você está vendo que você só está carregando o sobrenome da sua família. E se a mulher quiser colocar o sobrenome dela? Então, a mãe. A mãe, vamos supor, do seu neto, Lucas, filho do Mateus. Ele casa com uma mulher que chama Rafaela. O Mateus casa com uma Rafaela, a Rafaela chama Rafaela Pereira. Agora entendi a sua pergunta. Aí já muda tudo. Mas o que eu disse que eles têm, o meu. Tem porque a Laís insistiu em carregar. Só que isso, em algum momento, vai se perder, porque o que vai conservar é o sobrenome. A Laís é uma moça, né? Quem vai levar o sobrenome é o filho dela, vai carregar o sobrenome do pai dele. Não vai carregar o sobrenome dos pais dela, né? Os pais dela já ficaram lá atrás, é o pai dele que importa. Então, quando isso vai se perpetuando, é sempre o nome do pai. Então, mas o que eu quis dizer é que até agora eles têm. Você tem só netos, você não tem netas, né? Se você tivesse netas, aí você veria isso se perder mais rápido. Verdade.
né? É Eu só porque tenho netos. a gente não carrega por muito tempo. A gente pode até ser apaixonada pelo sobrenome. Ah, é um sobrenome bonito, né? Por exemplo, a Letícia colocou o nome da Celina de Celina Almeida Borsoni. Aí vamos dizer que a Celina Almeida Borsoni case com o Felipe Silva. Felipe Silva. Então, a Celina a Celina Almeida Borsoni vai casar com o Felipe Silva. Aí ela vai colocar no nome dela, Celina Almeida Borsoni Silva. Aí eles vão ter um filho. Aí, o filho da Celina Almeida Borsoni Silva vai se chamar Rodrigo. O sobrenome do pai dele é Rodrigo. Ele pode... Como que ele vai se chamar? Ela pode até carregar o sobrenome dela, né? O último sobrenome dela, que é Borsoni. O Almeida já vai perder. Porque pode ficar assim... eu falei Rodrigo, o nome da criança, né? Rodrigo Borsoni Silva. O Almeida já ficou. Ficou lá para trás. O Almeida perdeu. O do Eduardo já perdeu desde o começo. Porque... Da Flávia também. Da Flávia só tem o sobrenome do pai dela. É certo. Por quê? Porque a mulher não vai carregar o sobrenome do pai. Quem vai carregar o sobrenome do pai é o filho do sexo masculino. E assim era as heranças, né? Eu acho que esse costume de carregar o sobrenome do pai vem dessa cultura judaica de carregar a herança, né? Porque a herança carrega o nome da tribo. Era como se o nome da tribo fosse um sobrenome para eles. Eles carregariam, os homens carregariam esse sobrenome. As mulheres não. As mulheres só carregariam esse sobrenome. Por exemplo, vamos supor que as filhas de Zolofiade aqui também só tivessem filhas mulheres, elas não tivessem filhos, né? Se elas tivessem só filhas mulheres, as filhas mulheres delas iriam herdar a herança, né? E passar para a próxima geração. Se elas tivessem filhos homens, né? Os filhos homens que iriam herdar, mesmo que elas tivessem filhos, os filhos homens que iriam ficar com a propriedade. E aí, esses filhos poderiam casar com quem eles quisessem, né? Mas se fosse filhas, teria que se casar na mesma tribo também. Porque os filhos, ele pegaria o sobrenome da própria tribo, por exemplo, e a tribo de José vai continuar sendo tribo de José. E aí, se essa mulher casa com outro homem, com outra tribo, e ela tem um filho, né? Esse filho vai ter o sobrenome da outra tribo. Então, ele vai levar a herança para outra tribo. Por isso que não podia. Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar. Estou vendo vocês falando tanto aí de nome, né? Eu não sei se isso é verdade, parece que eu ouvi em algum lugar, ou alguém me falou, que a lei agora, ou já há algum tempo, eu não sei se isso é real, se isso realmente acontece, que a mulher se casa e pode manter o seu próprio nome, não precisa mais acrescentar. Ela não precisa. Isso é verdade? Já tem pessoas... Por exemplo, a minha nora não colocou o sobrenome do Mateus. Ela não quis colocar o sobrenome do Mateus. Então, existe essa lei. Antigamente era obrigatório, a mulher tinha que colocar o sobrenome do marido. Né? Agora, isso também... o homem pode colocar da mulher também, né, Ângela? Tem isso também. Agora, isso daí é confusão. Por exemplo, no caso da Raquel, que não quis colocar o sobrenome do Mateus, não tem problema, porque ela não vai carregar. Agora, o filho dela tem que ter o sobrenome dele. Né? Isso é lei? A lei está mudando, né, Mari? A lei vai mudando, conforme ela vai sendo influenciada, né? Porque as pessoas, como não tem mais, o sobrenome não é mais ligado à propriedade, o sobrenome não é mais ligado à terra, né? Então, a pessoa, o marido casou com a mulher, o sobrenome da mulher é mais importante que o dele, então ele pega o sobrenome da mulher.
É mais bonito, o sobrenome é mais bonito, ele gosta mais daquele sobrenome. Vai com Deus. Então ele pega. E naquela época se apresentava, você ia, essa aqui é a Maristela, filha de ciclano, fulano, vai lá para trás, na genealogia, né? Então, a genealogia da mulher se perdia, Mari. Não, então vamos dizer assim, é um homem, vai. Aí ele ia ser apresentado. Porque Paulo fala para eles pararem de se preocupar com essa apresentação E Jesus fala para eles, genealogia, quando eles forem pelo caminho, para eles não perderem tempo com a genealogia, né? Com os cumprimentos. Isso. Tá certo. Então, a preocupação aqui, nesse caso, no capítulo 36, é para para que o cuidado com a herança, para que a herança não saísse daquela família. Então, aí eu vou ler o comentário que eu fiz aqui. O último capítulo do livro de Números na Bíblia, esse é o último capítulo. Olha só, chegamos no último capítulo, finalmente. Aí. Ele trata de uma questão que surgiu anteriormente, como a gente viu aqui, né? O Moisés estava trazendo de volta, lembrando aquela questão que os filhos de Israel haviam trazido para ele, né? O que significa essa preocupação das filhas de Zelofeade? Essas mulheres, né, essas filhas, abordam Moisés com os líderes da congregação com a questão de que elas não achavam justo que a herança de seu pai ficasse perdida. E aí Moisés vem, estabelece isso junto com os líderes, acha isso uma coisa real, né, que tinha que ser realmente discutida. Então, com base nessa preocupação das filhas de Zelofeade, foi que surgiu essa lei. Aí isso se tornou uma lei do casamento das herdeiras, né? E isso se tornou uma jurisprudência em Israel, né? Toda mulher, né, filha de pai que não tivesse filho homem, seria herdeira das terras do seu pai. Só que ela teria que se casar dentro da sua própria tribo. Então, a importância desse capítulo 36 está na aplicação da justiça e na garantia da preservação das heranças tribais na Terra Prometida. E isso demonstra o cuidado de Deus em manter a integridade das tribos, né, e as terras designadas para cada uma delas. Porque senão as pessoas iam acabar se misturando ali, e as tribos, as terras das tribos, iam se tornando pequenas, com risco até de sumir alguma tribo do meio de Israel. Não era essa a intenção, né? Então, além disso, esse capítulo destaca a importância de considerar as preocupações e direitos das mulheres. Quem é que fala que Deus não se preocupa com os direitos das mulheres, né? Deus tratou disso. Não é questão de ser machista ou feminista, é questão de justiça. E Deus é um Deus justo, né? Ele é um Deus justo. Se tem alguma injustiça na relação homem e mulher, não foi criada por Deus, foi criada por nossos próprios egoísmos, né? Pelo próprio homem. Deus é um Deus justo, Deus dá leis boas e saudáveis para a gente. Então, o livro de Números, incluindo o capítulo 36, fornece um registro histórico das leis e diretrizes dadas por Deus ao povo de Israel durante a sua jornada no deserto. Cada lei tinha um propósito específico, e essa última lei sobre as filhas de Zelofeade demonstra a preocupação de Deus com a justiça e a equidade dentro da comunidade israelita. Que coisa linda, maravilhosa. Então, a gente viu ali o livro de Números, né? Que é um livro que vem tratando de números mesmo, né? Faz o censo lá no começo, a saída do povo de Israel, conta depois, no final da jornada de Moisés, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, faz o censo de novo. Fazendo isso, o que se comprova? Que morreu aquela geração que
desobedeceu Deus, que não confiou para que a palavra do Senhor se cumprisse, né? Morreu toda aquela geração e uma geração nova estaria entrando na Terra Prometida. Mas, apesar de ter morrido toda aquela geração no deserto, o livro de Números vem mostrar que o povo de Israel não ficou diminuído, né? Apesar de terem morrido, eles continuaram se multiplicando, eles continuaram crescendo. Então, mostra o cuidado de Deus, mostra a distribuição das terras, como que seria... Então, é todo esse cuidado aí, vamos ver, financeiro, econômico, com a tribo de Israel. Então, esse livro foi bastante importante, né, porque vem mostrar tudo isso aí, esse rememorar agora no final dessa jornada do povo pelo deserto, né, o cuidado de Deus com eles, todas as vezes, né, que eles irritaram o Senhor, todas as vezes que eles desobedeceram e Deus puniu eles. Por quê? Porque o pecado gera morte, né? Então, como a palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino, né? A palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Embora tenha sido escrita por mãos de homens, né? Moisés escreveu até aqui, né? E depois o livro de Deuteronômio, que a gente vai começar daqui a pouco, vai continuar trazendo esse rememorar. O livro de Deuteronômio, ele vai rememorar mesmo, é a repetição das leis, ele vai repetir as leis. Por que isso daqui? Era para fixar mesmo, para que o povo ouvisse e ouvisse e ouvisse e entendesse a palavra de Deus, entendesse o que Deus quer para nós, entendesse que Deus é santo e que Deus exige santidade, né? Então, o livro de Deuteronômio, eu fico pensando, meu Deus do céu, vai repetir e vai repetir mesmo, porque nós precisamos de inculcar a palavra de Deus em nós, né? Então, quem escreveu o teu nome? Quem escreveu Deuteronômio? É. Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Mesmo o livro de Moisés nasceu ali no começo do livro de Êxodo, né? Mas foi ele que escreveu o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ocorre mais ou menos 2.000 anos, 2.300 anos, 2.400 anos antes de Moisés, né? Antes de Moisés. Mas foi ele mesmo que escreveu. Ele não estava lá, né? Ele não viveu lá, mas assim como o Senhor mostrou a ele como que era o tabernáculo. Deus falou para ele: está vendo o tabernáculo? Né? Faz conforme o que te foi mostrado. Quando Deus manda ele construir o tabernáculo, a arca e todas as coisas referentes ao templo, Deus fala: faz como te foi mostrado. Então Moisés viu. Então, nada me impede de acreditar que Deus mesmo mostrou a Moisés como é que foi as coisas na criação do mundo, né? Como é que foi as coisas na queda de Adão, no assassinato de Caim, no dilúvio. Então, como diz a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, eu acredito que Moisés viu, né? Deus deu entendimento a ele de tudo aquilo que havia acontecido e ele colocou no papel. Ele escreveu para que as próximas gerações tivessem conhecimento disso, para que não ficasse perdido. Porque aquilo que fica só nas palavras, a gente passa por algum tempo, né? Mas algumas coisas vão se perdendo.
Por exemplo, o telefone sem fio. A gente fala uma palavra... Lembra aquela brincadeira do telefone sem fio? A gente fala uma frase longa para uma pessoa, de propósito, lá no começo. Fala uma frase longa e aí fala para essa pessoa repetir aquilo para a próxima. E aí ela vai deixar alguma coisa. Quando essa mesma frase que foi dita lá no início, passa ela por umas 10 pessoas só, né? Você chega, pega a frase, escreve ela, dá para a pessoa ler e fala para ela falar para os próximos. Quando chegar lá no final, compara a frase inicial com aquilo que saiu da boca do último que repetiu. Vai ser uma coisa totalmente estranha. Então, graças a Deus, a gente tem a palavra de Deus escrita desde os tempos de Moisés. Então, a gente tem aí 4.000 anos desde de Moisés para frente, né? Quase 4.000 anos de Moisés para frente, é um pouco menos. Mas o tempo que ficou para trás também, esses 2.300, 2.400 anos que ficou atrás, está escrito, não dá para mudar. Não dá para mudar mais, e Deus falou, não muda, não muda. Quem mudar corre risco. Então, graças a Deus pela palavra escrita. Glória a Deus, que ela chegou até nós. Isso é milagre. Isso é milagre. Glória a Deus. Como Deus é bom. Olha só, como Deus cuidava desse povo lá atrás, né? Como ele cuidou do primeiro Adão. Ele cuida de nós até hoje. Ele cuida de nós até hoje. Ele cuida de nós. Olha o zelo de Deus. Essa palavra chegou até nós, sem mudanças. Sem mudanças. Sem mudança de significado. Pode até ter uma palavra diferente, mas o significado não mudou. Coisa linda, que coisa maravilhosa. Gente, isso é milagre. Isso é a mesma. Fala pra gente que outro livro a gente tem tão completo, tão perfeito, tão idêntico ao primeiro. Passa séculos e não muda, né? Serve para toda geração. Gente, tem 4.000 anos de história aqui. 4.000 anos de história aqui. Gente, em 100 anos tudo muda. Né? Em 100 anos, se pegar a nossa própria vida, como que era, né, quando a gente era criança, como que a gente escrevia, né? Como que a gente vivia, qual era o nosso divertimento, as nossas brincadeiras, né? E ver hoje, quanto tempo se passou? 50 anos, desde que a gente brincava? 50, no máximo 60 anos? Já mudou tudo. Tudo mudou, tudo. Então, a palavra de Deus não muda. E Deus zelou para que ela chegasse até nós. Essa palavra ela não precisa de atualização. Ela é perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles até tentam, né? Atualizar. Eles até tentam atualizar, então, mas não vão conseguir, porque Deus diz que ela é eterna. Por causa das nossas mudanças, a gente quer que essa palavra se adeque às nossas necessidades, aos nossos desejos, às nossas axiologias, né? Só que nós somos passageiros, ela é eterna, ela não muda. E nós temos que nos adequar a ela, nós temos que nos acomodar a ela, nós temos que obedecer a ela, não ela que tem que obedecer não a ela, nós. Então, glória a Deus por esses livros, glória a Deus por esse livro de números, né, que às vezes a gente começa a ler e fala, meu Deus, que chatice, é número, mas em tudo isso você vê esse cuidado maravilhoso de Deus, em tudo isso dá para você perceber, né, o cuidado de Deus com aquele povo lá, né, com todos aqueles números que ele falou, né, isso ficou registrado, né, o número de pessoas que saiu do Egito, e o número de pessoas que entrou na Terra Prometida. Então, é tremendo. Aquele número de pessoas que morreu no deserto não desfalcou o povo. Porque, às vezes, quando a gente pensa, Deus
Matou todo mundo de 20 anos para cima. Olha só, gente, ainda por causa disso, a geração que entrou na Terra Prometida foi uma geração jovem, uma geração de guerreiros, uma geração de povo que estaria na força do seu vigor, né, preparado para lutar, preparado para conquistar, preparado para viver aquilo que Deus prometeu. Então, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse livro de Números, né, e por todos os livros que a nossa Bíblia contém. Se, por acaso, existe algum outro que não foi incluído aqui, né, se, por acaso, existe algum outro que foi perdido, né, tudo o cuidado de Deus com isso daqui, por esses 4.000 anos, tudo o que nós precisamos para conhecer Deus, para conhecer a gente mesmo, né, e para se preparar para se encontrar com Ele, está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Então, por hoje, a gente vai ficar com essa palavra, né? A Bíblia toda é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Se tem alguma coisa que não está aqui, não tem tanta importância, porque aquilo que está aqui tem importância, é importante. Glória a Deus, aleluia. Eu vou interromper a gravação agora.